Oi gente, como vocês estão? Estamos gravando mais um vídeo, programa de residência, para o ano de 2021. Nessa semana nós vamos falar sobre a semana 4 e 5 do primeiro PET de 2021, a turma do terceiro ano do ensino médio, tá? O tema de hoje é tipos de conhecimento, a diversidade de saberes. Então, basicamente, nós vamos falar sobre as formas de conhecimento. Você já se perguntou como que nós podemos conhecer as coisas? Se o que nós vemos é verdade, então, por exemplo, você vê alguma pessoa de longe e aí você pensa que é uma pessoa que você conhece, mas quando chega perto é uma outra pessoa e você se confunde. Como saber que o que você conhece é mesmo verdade, o que você conhece é verdadeiro? Como saber se o que você vê as outras pessoas também veem da mesma forma, se elas veem da mesma forma que você vê? Como saber se o azul que você vê é o mesmo azul que outra pessoa vê? Então, todas essas perguntas que dizem respeito à forma como nós conhecemos é estudado ou trabalhado em uma área da filosofia que se chama epistemologia, ou teoria do conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre 4 formas de se pensar o conhecimento. A primeira delas é a teoria das ideias de Platão. Então, Platão busca desenvolver uma teoria do conhecimento que procure mostrar a natureza do conhecimento verdadeiro, né? Como diferenciar o conhecimento verdadeiro da crença, por exemplo. E aí, uma forma de explicar isso é por meio da alegoria da caverna. Então, resumidamente, a alegoria da caverna fala sobre homens que estavam acorrentados em uma caverna escura e só tinha um fogo atrás deles, uma fogueira atrás deles, e eles só conseguiam ver as sombras que eram projetadas na parede. Então a fogueira estava de trás deles e eles só conseguiam ver as sombras projetadas na parede e achavam que isso era verdade, que essa era a realidade. Até que um deles consegue se libertar, sai da caverna e vê as coisas deles, né? E o que isso significa para Platão? Essas sombras que estavam dentro da caverna representam o mundo sensível, representam o conhecimento das coisas sensíveis. Enquanto as coisas de fora da caverna representam o mundo inteligível, a realidade inteligível. Então, Platão diferencia o conhecimento sensível, o conhecimento inteligível, ou o mundo sensível, ou o mundo inteligível, da seguinte forma. O que nós vemos no mundo sensível são cópias das formas do mundo inteligível. Então, as coisas que estão no mundo inteligível, que são as formas, as ideias, o mundo das ideias, essas coisas são mais verdadeiras do que aquelas que nós conhecemos, que nós vemos, né, por meio dos nossos sentidos, porque elas são corruptíveis, porque elas morrem, porque elas são cópias das coisas, das ideias que são eternas, certo? Então é assim que Platão compreende a sua teoria do conhecimento. Isso nós estamos falando de filosofia antiga, né? E na modernidade, então, nós temos principalmente 3 vertentes de conhecimento. A primeira delas é o racionalismo. Quem entende racionalismo? O racionalismo é uma corrente filosófica que acredita na superioridade da razão. Então, a razão é aquilo que constitui nosso conhecimento, aquilo que constitui o conhecimento verdadeiro. Então, para os racionalistas, os sentidos são enganosos. Tudo que vem dos sentidos é enganoso, então o sentido é fonte de engano. E aí, então, as ideias, as coisas verdadeiras, teriam origem na própria razão humana, certo? E isso também é chamado de natismo, né? Então, o conhecimento já nasce com o ser humano, e aí nós temos acesso a ele por meio da nossa razão. Os principais representantes dessa teoria é Descartes, Leibniz e Spinoza. Uma segunda vertente de teoria do conhecimento na modernidade é o empirismo, que é o contrário do racionalismo. Então, para o empirismo, o conhecimento vem dos sentidos. Os sentidos são a base do nosso conhecimento, né? E é claro, a razão está implicada nesse processo também? Está. Mas o nosso conhecimento provém dos sentidos. É como um homem tem contato com o mundo, né? Então, para Locke, por exemplo, quando uma criança nasce, ela vem ao mundo em branco, ela não conhece nada, ela só vai conhecer a partir do momento em que ela vê, ouve, escuta, certo? E aí, então, é como se fosse uma folha em branco que é preenchida. E os principais representantes dessa vertente, então, são Locke,
o Hume e o Berkeley. E uma terceira vertente é o criticismo, e o grande representante dessa vertente é Kant. E aí, para Kant, tanto o empirismo quanto o racionalismo não conseguem explicar como ocorre o conhecimento humano. Porque a pretensão de Kant é entender ou investigar quais são os limites da possibilidade do conhecimento. Então, nisso tem implicado tanto a experiência quanto a racionalidade. O processo de conhecimento envolve tanto experiência quanto racionalidade, né? Então, para Kant, o homem é formado por estruturas. O seu ânimo é formado por estruturas, a razão, o intelecto e, enfim, a parte sensível, né? E a partir dessas estruturas que o homem consegue conhecer, certo? Então, é chamado de criticismo porque pretende desvendar ou investigar quais são os limites do nosso conhecimento, certo? Então, foi em linhas gerais essa explicação de como nós podemos conhecer. E aí, vou deixar um questionamento. Como você sabe que o que você conhece é verdade ou não? Essa é a pergunta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.